Mas hoje eu queria tocar num assunto que tem me preocupado há muito tempo. Eu tenho me preocupado com tantos jovens, meninos e meninas que vivem soltos, sem alguém para cuidar. E eu vou tocar neste assunto com muito carinho, mas há uma realidade dentro disto. No Evangelho de São Lucas, e eu vou deixar você sentado para ler também. Pega uma Bíblia aí no banco, tem uma Bíblia. Lembrando que as parábolas de Jesus não é algo vazio, faz parte do seu ministério. Capítulo de número 15, Evangelho de São Lucas. Está com frio, minha irmã? Está tremendo? Não pode desligar, senão fica muito abafado. Eu queria que você acompanhasse essa leitura com muito carinho, não fique armado, desarme o seu coração, leia primeiro o assunto, para você entender, porque aqui nós temos algo muito profundo. Fala sobre a parábola do filho pródigo, que no meu ver tem dois filhos, tanto que ficou em casa como que saiu, tem problemas. Diante das parábolas das dracma perdida, o Senhor continua dizendo: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando-se tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou ou gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se daquelas alfarrobas, que eram as vagens que tinham a semente com um tipo de mel. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhes direi: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: meu pai, eu pequei contra o céu diante de ti, eu já não sou nem digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde também um anel no dedo, porque até isso ele tinha perdido, e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças.
chamou um dos criados e perguntou: o que está acontecendo aqui em casa? O que é isso? E ele informou: veio o teu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado porque recuperou com saúde. E ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-los. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com meus amigos. Vindo, porém, olha como é que ele tratou seu irmão: este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Sabe por quê? Porque este teu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido, meu filho, e foi achado. Oremos. Nosso Deus e Pai, ajuda-me a falar sobre este assunto nesta manhã, com o único objetivo de nos alertarmos a nós mesmos sobre o perigo de soltar as mãos do Senhor, de deixar os teus caminhos, de deixar, Senhor, de seguir a Ti. Abençoa-nos, portanto, com esta palavra, que eu sei que ela vai abençoar e também vai despertar a muitas pessoas. Que a graça e a bênção do Senhor seja sobre nós, a nossa mente, nossos ouvidos, para ouvirmos no silêncio da nossa alma e sairmos daqui diferente. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema que nós estamos colocando nesta palavra será gravada e vai para o site. O tema é saindo da proteção. Nada mais perigoso nesta vida do que a pessoa sair da proteção, onde ela tem cuidados. Este texto fala de um assunto que ontem nós tratamos aqui na última palestra sobre família, quando o bispo primaz, bispo Walter, tratou sobre família. Desde o princípio ele foi até o final falando sobre as famílias e assunto concernente à família. Este texto, e eu não sabia que ele ia falar sobre isto, ele fala sobre de um relacionamento familiar que foi quebrado. Este relacionamento da família, dois pais, certamente tinha mãe, ele foi quebrado porque um dos filhos rompeu o relacionamento com seu pai e ele quis buscar o seu próprio caminho. E a pergunta é: quais são as consequências quando esta atitude é tomada por uma pessoa? Porque nada nesta vida deixa de ter consequências, tanto para o bem como para o mal. Este é o grande perigo. Foi a quebra deste relacionamento familiar. O que isto pode fazer? Neste caso aqui foram duas quebras. Primeiro, uma quebra deste filho com o seu pai, e a segunda quebra foi contra o próprio Senhor e Criador, porque sendo uma família de judeus, uma das coisas que um judeu jamais podia fazer é cuidar de porco, porque isto era trabalho de gentios, gente que não era judeus, porque naquele tempo os porcos era para lucros. Você vê a parábola lá, quando os demônios pediu para entrar nos porcos, como que aconteceu? Então este rapaz de uma família nobre, de uma família muito bem estruturada, ele de repente ele levanta o seu coração para sair. E ele disse para o pai:
Eu quero sair, meu pai. Eu quero que o Senhor me dê o que me pertence. Porque na verdade ele não tinha nada. Porque até então quem tinha era o pai e a mãe. Ele disse: eu quero o que é meu. Até certo ponto um pouco abusado, né? Porque se ele não tinha, ainda não, o pai não tinha morrido, né? A mãe morrida, como é que vai pedir herança? Você sabe que isso acontece até hoje? E é o maior erro que os pais fazem, sabe o quê? Botam tudo fora. Não sabe quanto custou para ganhar. Portanto, este relacionamento entre o pai e o filho, e também agora contra Deus, porque ele deixou de ser desta família para viver o seu mundo. E dentro da lei judaica, o pai podia dar a herança ao seu filho se pedisse. A lei permitia. Hoje acontece alguns problemas nessa área também, não é isso? Acontece. Há muitos pais, e eu acho até interessante, que dividem as suas heranças em vida, né? Para evitar uma coisa chamada partilha depois da morte. Ele dá muito conflito, né? São as heranças, né? Brigam entre os herdeiros, né? Acontece isso também. E essa lei permitia que o pai pudesse fazer isso. E eu creio, irmãos, a parte que cabia a ele era 1/3 da herança. Para o filho mais moço era 1/3. E o pai pegou e deu. O perigo que este jovem se expôs, ouça bem, o perigo que este rapaz se expôs: sair da casa dos pais e da proteção. Ouça, seja qual for o pai ou a mãe, os filhos estão protegidos debaixo da guarda dos pais, como eu estava dizendo hoje aqui. Mesmo depois dos filhos mais velhos, nós como pais, nós cuidamos dos nossos filhos. Eu cuido das minhas filhas, casada com marido e tudo, cuido daquilo que for necessário. Por quê? Porque eu sou pai e eu quero protegê-los, porque faz parte da nossa vida proteger. Este rapaz então, loucamente, ele disse: eu quero, me dá o que é meu, que eu vou à vida, eu vou andar. Você olhando para o texto, você veja que foi isso que ele disse aqui para o pai. Ele, verso 12, diz: meu pai, dá-me a parte que me cabe, porque eu quero deixar essa casa. Essa casa para mim está sendo muito difícil ficar aqui. O senhor manda em tudo, o senhor quer dominar tudo, a mamãe manda, papai, eu quero sair, eu quero minha liberdade. Ouça o que eu vou dizer: liberdade é traiçoeira. A liberdade pode se tornar uma grande prisão, pode se tornar um perigo, e muitas vezes os filhos não entendem, e infelizmente até muitos maridos e mulheres separam, infelizmente. Eu quero a minha liberdade. O que é liberdade? Largar a mulher com filhos e partir? Que é isso? Isso é liberdade? Uma mãe disse: pastor, ore por mim, minha filha saiu, foi embora e deixou as crianças. Que isso? Que é isto? Que proteção esta mulher dava? Que proteção para a criança? Este rapaz então disse: eu quero ir embora. O que me chama a atenção é que o destino que ele tomou, olha para o texto, ele diz que eu quero ir para bem longe, porque eu não quero que ninguém fique olhando para mim onde eu estiver. Foi o que aconteceu. E a Bíblia diz que ele foi para bem distante. Eu quero ir para longe, a vida é minha, faço o que eu quero, meu nariz é meu. Ele não pensou nos pais,
Ele não pensou na família, ele não pensou na sua casa, ele pensou no seu próprio egoísmo. Ele pensou em si. Ele não sabia que tinha pai e mãe, que tinha um irmão. E aí nós temos um outro perigo que é muito sério. Ele não pensou: como é que meu pai vai ficar preocupado comigo, minha mãe preocupada? Não é assim que você se preocupa quando seus filhos saem que volta de madrugada? Quantas mães se preocupam? Pai, levante a mão, fica com vergonha não. A não ser que não seja pai ou mãe, porque é assim que a gente fica. Quer saber se fulano já chegou? A mãe, ainda tem mãe que vai lá no quarto para ver se ele chegou mesmo, porque pode chegar de quietinho para não ver, não é assim? Ainda assim o pai e a mãe vai lá: será que fulano está aí? A mãe ainda vai lá, joga uma cobertazinha por cima, quer ver está destapado, não é assim? Alô mamãe, parabéns. Papai, parabéns. Porque é assim que funciona. É isso que funciona. Então ele disse: eu quero ir embora, eu quero ir para a distância, não quero que ninguém fique sabendo o que eu estou fazendo. Este jovem buscou atender o desejo do seu coração e jogou fora o seu futuro, a sua herança e o pior, ele colheu logo a seguir uma vida vazia e longe de casa. Quais são as consequências? Quais são as consequências? Porque tudo nesta vida tem as consequências. E nem sempre estamos preparados para as consequências. O que acontece com um homem que sai de casa e deixa as crianças? Quais são as consequências? Ver amanhã filhos sofrendo, ver filho passando fome. Você está entendendo o que eu estou dizendo esta manhã? Tudo nesta vida tem consequência. Não há nada sem consequência. Ele quis atender o desejo do seu coração. Ele pensou lá dentro de si: eu quero pegar meu dinheiro, eu quero. E segundo uma tradução diz que ele gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes, com as noitadas, e foi enquanto tinha, gastou. Porque a pessoa nesta posição aqui, ele está fora de si. Ele está sem governo. Ele está andando sem saber o que está fazendo, porque a sua mente é tomada por um espírito, infelizmente, mundano e pior, que é cruel. Portanto, ele foi, gastou todo o seu futuro, tudo que ele tinha para amanhã casar, ter a sua família, ter a sua vida, ele gastou e agora fica sem herança, vazio. E o pior, irmãos, ouça bem, nem sempre o desejo do coração é o melhor ou a melhor decisão, porque quase sempre é fruto, obra da carne. Você sabe o que é obra da carne? Deixa esta página aí que eu vou te mostrar. Vai para um livro lá na frente chamado Gálatas. Capítulo de número 5. Porque quase sempre o desejo é carnal. O desejo é para o lado pior da vida. Isso me custou tempo para pensar. Isso me custou um tempo para pensar. Porque você só tem duas coisas: ou você anda dirigido pela carne ou pelo Espírito de Deus. Então diz aqui o texto: as obras da carne e do Espírito, o fruto do Espírito. Versículo 16, acompanhe. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as
concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões e facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós estamos falando algo espiritual. Ouça bem, nós estamos falando algo espiritual. E a pessoa que anda neste espírito do mundo, ele vai praticar essas coisas, ou no mínimo a cabeça está entulhada de bobagem. Que a pior coisa que tem é uma mente suja, uma mente que só pensa em coisas erradas. Isso é horrível. E a palavra do Senhor, ela diz: mas os frutos do Espírito, verso 22, fruto do Espírito pode ler comigo, isso você pode ler, vai lá. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Ele diz por quê? Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos voltar. Este jovem, após gastar tudo, ele teve um encontro com uma realidade o qual ele não conhecia, porque enquanto estava na casa de papai, ele tinha todas as coisas. Ele não conhecia o que é uma realidade. Eu perdi meu pai. Eu tinha 4 para 5 anos. Muitos irmãos pequenos. Minha mãe deu uma menina de 8 dias de nascida com papel passado, naquela época falava assim. É uma irmã que eu tenho ainda. Eu fui criado pela casa dos outros. E você não sabe o que é ser criado na casa dos outros. Por melhor que seja o lugar, não é a sua casa. Você é um agregado. Isso é muito sério. E isto pode criar sequelas. E eu louvo a Deus porque eu não fiquei com sequelas. Deus me salvou a tempo de não ficar magoado e aborrecido. Mas eu passei. Você sabe o que é você ter vontade de comer e a comida não dá para todo mundo? Tinha que dividir para porção de crianças. Eu passei por isso. Criança com 10 anos, muita fome, mas tinha que dividir para todo mundo, para dar para cada um bocadinho. Eu passei por isso. E a minha mulher fala assim: rapaz, você por favor deixa essa geladeira esvaziar. Aí ela fala: você está lembrando da sua infância? Estou lembrando, porque eu não suporto ver nada, a geladeira vazia, tem que ter troço lá. Não suporto. Eu acho, talvez seja essa a minha grande frustração, ou talvez minha revolta, né? E ela briga muito comigo lá. Enquanto você brigar porque tem, graças a Deus. Pior é brigar que não tem. Este jovem encontrou uma realidade que ele não conhecia. Segue um pouquinho para você ler um pouquinho mais.
O que aconteceu com esse jovem? Versículo 14: depois de consumir tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Estou lendo o versículo 14. Passou a passar necessidade, e ele começou a lembrar: poxa, na casa de papai até os empregados comem para chuchu, e eu aqui não tenho nada. Lembrando, saindo da proteção, você sofre as consequências, infelizmente. Ele não conhecia a realidade. Então ele foi e se agregou, versículo 15, a um cidadão que cuidava dos porcos. E ele disse: será que o senhor tem uma vaga para mim? Tem sim, meu filho, vai cuidar de porco. Para quem era nobre, para quem te viu na família, e agora cuidar de porco? Isso aí ia chegar ao fundo do poço, como se diz, né? É uma coisa horrível. Gente, eu estou falando uma realidade, que isso está acontecendo no mundo, vivemos, está acontecendo nesses lugares aí. Você passa ali na Avenida Brasil, um monte de rapaz e menina e mulher ali, tudo drogada, caído, dormindo no chão. Foi isso que aconteceu com aquele rapaz, porque não quis ficar dentro da sua própria casa. E a palavra do Senhor diz, e eu leio ali, versículo 16: desejava ele fartar-se com aquelas alfarrobas que o porco comiam, mas a ele foi: você não pode tocar nessa comida, ela é do porco. Nem isso ele podia comer, ele tinha só a ração que davam aí diário, a dele para ele comer. Queridos irmãos, esse texto me falou muita coisa lá dentro do meu coração. Ele encontrou uma realidade que não era sua. Eu vou terminar na hora que eu falei. Ele perdeu a proteção, ele perdeu os amigos, porque quando você está no mundo, você tem muitos amigos, quando você tem para gastar, e quando você não tem mais amigos. Ele perdeu os amigos, perdeu mais o que? Deixa eu ver aqui. Ele perdeu dinheiro, ele não tinha nada mais, e o pior, a fome bateu à sua porta. E eu volto a falar, esse trabalho era o mais humilhante que existia para um judeu, e recomendado, que não podia fazer essas coisas. Não pode comer, você não pode comer esta comida. Ouça o que eu vou dizer. É o que o diabo faz com as pessoas que abandonam a Deus ou que não andam com Deus. O diabo vai tentar conduzir a esta pessoa para um precipício, para uma dor interna. Vai conduzir, e aí começa o sofrimento. É isso que ele faz. E esta parábola fala com muita força o perigo que é você andar longe de Deus. Não há pessoas mais infelizes do que aquela pessoa que conheceu o Evangelho e desvia do Evangelho. Ela passa a ser até rejeitada pelo mundo, porque ela vai para trabalhar e as pessoas: fulano é que ainda tem a noção que ele é crente. E ele começa a ficar uma pessoa com a alma dolorida. Tudo que ele vai fazer, as coisas erradas, ele lembra que Deus não quer aquilo, e ele passa a sofrer. E agora, para voltar é uma dificuldade. Para voltar, o caminho é longo. Quando você vai para o caminho errado, você vai, tudo bem, mas para voltar, parece que a distância dobra. Isso acontece. E ele disse: eu vou voltar. Ele disse: eu vou voltar.
Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Primeira coisa, eu vou dizer que eu pequei. Ouça o que eu vou dizer: ele não voltou. Ouça, ele não voltou com saudade de papai e de mamãe, nem do irmão. Ele voltou por causa da fome. Ele não voltou pelos meios que deveria ser a saudade. Poxa, estou com saudade da minha mãe, estou com saudade do meu pai, eu vou voltar. Não foi isso. Ele voltou por causa da necessidade e da fome. Tanto assim que, se você olhar o texto, diz que ele queria ser tratado como empregado. Papai, agora eu não tenho mais herança, mas eu vou ser empregado. Pelo menos eu sei que o senhor vai dar comida. Queridos irmãos, isto é uma realidade. É uma realidade que bate às portas de muita gente. Ele não voltou por saudade da família. Eu vou ser empregado, porque lá na casa do meu pai, os empregados na hora do almoço têm fartura, come, e eu aqui miseravelmente não posso comer nem comida do porco. Que coisa triste que eu fiz, que coisa errada eu fiz na minha vida, que decisão errada. As nossas decisões determinam o nosso futuro. As nossas decisões determinam o nosso futuro, ou para o bem ou para o mal. Somos frutos, portanto, das nossas decisões. O bispo Walter contou uma brincadeirazinha. Ele disse que uma moça namorou um rapaz que não acreditava em Deus. Eu não acredito em Deus nem no inferno. Mamãe, eu não vou casar com esse rapaz porque ele não acredita no inferno. Aí a mãe falou assim: minha filha, casa com ele, porque você vai ver, ele vai saber o que é inferno. Ele vai saber o que é inferno. Não é verdade? Ele estava falando sobre casamento. Ai, meu pai, só para desintoxicar um pouquinho. Eu quero terminar dizendo algumas coisas. Ele saiu de casa, boas roupas, anel no dedo, que era símbolo de autoridade, o anel, sandália nos pés, boas roupas. Ele pega dinheiro e diz: agora o mundo é meu, agora eu vou aproveitar a vida. Tudo bem, tudo bem. Agora você descobre aqui um drama. A palavra de Deus diz que ele voltou, e ao chegar perto do pai, o que aconteceu? Pai, eu pequei, eu não sou digno, tal. Mas não é o pior. O texto aqui diz que quando o pai ficava olhando para a estrada: onde anda meu filho? Onde é que está o Zezinho? Onde é que está o Manezinho? Será o que está acontecendo com ele? Será que ele está comendo direitinho? Será que ele está dormindo? Será que ele não está debaixo da marquise? Não. E de repente o pai olha para a estrada, vem lá um camarada, todo sujo, roupa tudo rasgada, descalço. E vem aquela figura, e o pai conheceu pelo andar, porque o pai conhece os seus filhos até pelo andar, até no bater na porta quando chega, ele sabe: é fulano. E o pai contempla de longe, o pai olha, ele: é meu filho.
É meu filho. O pai não chegou perto dele para passar um sabão. A Bíblia diz que o pai correu e abraçou e não deixou nem ele falar o que ele queria falar, que não merecia mais nada. O pai falou: você é meu filho. E você é meu filho, com defeitos e sem defeitos. E eu sou seu pai. Mandou fazer uma festa. E fez uma festa de arrombo. Matou boi. Pega lá a sandália nova. Bote um anel no dedo. Porque esse meu filho, ele quis ser um jogado na lama. Mas eu não vou deixar que meu filho fique na lama. E ele voltou e deu autoridade: você vai continuar na minha casa, porque você é meu filho. O que eu quero dizer com isso? Este é Deus. Eu estou falando de Deus, que quando uma pessoa vai a Ele, cheia de defeitos, cheia de pecado, cheia de problema, Deus abre os braços e diz: foi eu que te gerei, eu que criei você, e eu não abro mão de você. Você é que abriu mão da minha pessoa. É assim que Deus faz uma pessoa. O pai disse: ele é meu filho. O irmão estava lá revoltado. O irmão não foi capaz de chegar: é verdade, Úfula? Ainda disse: é teu filho, este teu filho. Às vezes o pródigo está dentro de casa. Eu vou falar num outro dia, não sei quando, sobre o problema deste filho, que mesmo dentro de casa é insatisfeito e vive numa guerra contra si mesmo. Queridos irmãos, que esta palavra nos ajude a entender que este mundo não é o seu lugar. O mundo não te merece. O seu lugar, o nosso lugar, é na presença de Deus. Haja o que houver, haja o que houver, não abandone o Senhor por nada nesta vida, porque não vale a pena soltar ou sair da proteção. Curvemos a nossa cabeça enquanto os músicos tomam seu lugar. Senhor amado, que esta palavra, o Senhor sabe que estava no meu coração doendo, porque eu tenho visto, ó Pai, tantas vidas sofridas. Eu tenho visto moças novas deitadas debaixo da marquise, igual mendiga, e tendo família. Senhor, eu tenho visto jovens sofrendo nas sarjetas, depois de ter casa com pai e mãe. Senhor, que esta palavra nos ajude a nós mesmos a nos cuidarmos melhor do nosso relacionamento com o Senhor, no nosso relacionamento na casa do Senhor e com os nossos irmãos. Abençoa, portanto, a cada pessoa que entrou aqui. Que cada pessoa que sair daqui, ó Deus, leve no coração esse sentimento: eu preciso ter cuidado com as minhas atitudes. Abençoa, Pai, portanto, a cada um. Que ninguém saia daqui revoltado, mas saia pensativo, porque é assim que este assunto pede, pensando em si mesmo e no seu lar, na sua família. Eu oro em nome de Jesus. Amém.